Chegamos ao episódio de número 4 em What If, série animada da Marvel, que hoje, né, na quarta-feira dessa semana, chega com um episódio especial totalmente dedicado a um universo onde Doutor Estranho, nosso querido Stephen Strange, antes de ser o Doutor Estranho, sofre um acidente com Christine, né, aquele acidente clássico onde ele se torna o Doutor Estranho. Ele sofre esse acidente junto com Christine, e isso faz com que ele, ao invés de ter lesionado suas mãos, ele tenha lesionado o seu coração, né? Ele tenha, na verdade, não foi uma lesão no coração, foi praticamente arrancado o coração dele, né? E ele se vê um homem totalmente perdido, sem o amor da vida dele e totalmente eh, sem satisfação, não, seria uma palavra mais, rendido, né, sem objetivo de vida, sem essa pessoa ao lado dele, e tenta fazer de tudo mesmo, até o lado mais sombrio da força, né, indo um pouco para a pegada Star Wars, para poder recuperar aquilo que perdeu, que era mais importante do que no universo onde a gente conhece. Ele sofre o acidente das mãos. Então, nesse episódio aí, talvez o episódio mais forte do What If. Pode não necessariamente ser o melhor, né? Pessoal, eu achei o melhor, mas tem a galera que ficou ainda entre o primeiro e o segundo em relação a esse. Mas eu achei o melhor episódio até pela profundidade que ele tem, pelas expansões que ele pôde tornar aí dentro do multiverso. E aí, essas foram minhas primeiras impressões sobre o episódio, mas vou deixar vocês falarem um pouco, principalmente Gabriel, sei que vai contribuir bastante hoje com o podcast. Fala, Gabriel, do Arife. Então, primeiro, ranking dos episódios. Polêmicas. Fiquem aí no chat falando. Acho que muita gente. Na verdade, eu mandei isso no nosso grupo e acho que muita gente vai concordar. Episódio 4, do Doutor Estranho. Episódio do T'Challa. T'Challa? Episódio do T'Challa, o 3. Episódio 1 e episódio 2, em sequência. Em ranking de episódios. Inclusive, eu farei isso toda semana, ranqueando os episódios, e vou mandar lá no grupo. Pra gente até comentar, ou vocês, né, quando eu não estiver presente, talvez se quiserem comentar e tal. O que eu achei desse episódio? Seria melhor se fosse informar com os atores, vamos dizer assim. Sei lá, com a interpretação do menino que eu esqueci o nome, enfim, dos atores do filme, enfim, fosse uma pequena, como é que fala? Tem um nome pra isso, um micro episódio com pessoas, enfim, com atores reais, né? Um curta com os atores reais do filme. Uhum. Seria melhor só se fosse nesse tipo. Entendi. Comentaram no grupo o seguinte, que é uma parada que eu concordo muito, muito mesmo, que é o primeiro episódio com um roteiro. Um roteiro, parece. Se você se identifica com o roteiro, é uma parada que, mesmo sendo da Marvel, é uma parada popular, parece uma história de amor. Sabe? Parece uma história da Disney, de princesas, vamos dizer assim. Mas era aqueles curta da Pixar que faz a gente chorar antes de ver um filme que a gente vai chorar só no final. Ele já bota a gente chorando no início. Exatamente. Tu falou, é exatamente esse exemplo. E assim, cara, a gente não pode falar muito pra não dar também spoiler, porque eu acredito que a gente não tenha visto. Cara, de longe, tem uma carga emocional muito grande, você fica emocionado, você se sente triste, você se sente sem coração, né? E você vê que ele se torna uma pessoa louca por causa do amor. Louca ao ponto de esquecer das consequências que ele mesmo já sabe que vão vir de acordo com as atitudes dele, entende? Então, você vê que é uma história de amor da Marvel num curta. E, cara, assim, depois de muito tempo eu vejo um curta, um episódio de uma série, um filme, que eu fico impactado no final a ponto do meu olho encher de lágrima. E, literalmente, eu tava assim, eu tô aqui na live com uma webcam e a tela do meu computador na minha frente.
eu tava exatamente assim, com o fone, assistindo, e a minha cara era assim, ó. Eu fiquei estático olhando pra tela, vendo a apresentação, né, do casting dos diretores, atores, as figuras, e do nada meu olho encheu d'água, sabe? Porque é uma história de amor muito, muito Disney, um roteiro muito bom, e assim, segue muito a ideia do what if, né, do e se. O meu grande questionamento do episódio desse episódio três, né? Que é do Nick Fury lá, dos Vingadores, não ser tão bom, é que é uma parada muito fora da caixinha mesmo. Você pegar. Parece que o vilão do episódio não tem motivação nenhuma. Se você parar pra pensar, o Jaqueta barra Formiga. Ele parece que ele não tem motivação nenhuma, porque a filha dele isso, e poderia ser muito bem trabalhado assim como foi feito nesse do Doutor Estranho. Foi E aí, exatamente acho isso que que eu falei no último podcast, desculpa te interromper, mas é a pode falar, questão da mano. carga emocional, né, É, que sempre, quando você envolve, temas dramáticos e você não sente aquilo, foi muito raso, né. Tipo, se você conta uma é, história triste pra alguém e não faz ninguém chorar, ela só foi você só contou uma história chata, né. exatamente. Você torna a história uma história que tem um potencial foda, não ser nada, ser uma parada que tá ali pra completar o roteiro de uma parada bem mal feita. Tipo assim, escreveram o roteiro, viram que tinha um furo e colocaram uma coisa que dá mais furo ainda no roteiro. De tão ruim assim, né? Que obviamente agradou algumas pessoas, mas eu acredito que a maioria não. Então, pô, você vê. E aí você pega um episódio 4 que tem uma parada, uma proposta parecida com a motivação desse vilão do terceiro episódio, né? De ser parecido, de você trabalhar a emoção da pessoa, das pessoas que estão assistindo. Cara, eu sou difícil de me emocionar, assim, de me sentir, de ficar impactado e emocionado. E eu fiquei impactado e emocionado com um desenho. Uhum. Cara, com um desenho. Ah, não Você tá posso falar entendendo nada, o que é isso? eu quase chorei com o Monstro no Trabalho, pô, então Não, mas assim, para um cara que nem eu, que não tem essa carga emocional, não sente essa carga emocional, cara, eu ver aquilo e o início, eu vou falar assim, um spoiler, que rola esse looping dele tentando corrigir desesperadamente. Cara, aquilo pra mim foi muito impactante, sabe? foi. E aí você vê com o decorrer do tempo que certas coisas não mudam, não pode mudar, senão você acaba com o universo. Cara, e assim, o final é muito, você vê, né, uma redução do universo, vamos dizer assim, e acaba se resumindo a uma loucura. É, cara, é muito bom, assim. É o episódio que mexe com a nossa carga emocional, você sente a agonia dele, você se coloca no lugar do personagem, e assim, com o roteiro de todos os episódios, por enquanto, muito bem feito, sabe? Eu acredito que eu não tenha sido o único que chegou no final e tenha ficado estático olhando pra televisão, celular ou monitor do computador e ficou assim, tipo, caraca. E aí encheu o olho d'água, chorou no decorrer do episódio, porque é um episódio que mexe muito, né? O nosso coração. Vocês chegam, pelo menos eu fiquei no ponto de. Eu fiquei agoniado de ver, sabe? Meio que tentei me colocar no lugar dele. Se eu faria a mesma coisa, sabe? É, E aí, puxando pra esse lado, reflexivo, né. reflexivo, ao ponto de você se colocar no lugar do personagem. Exatamente isso. E assim, para finalizar, pra mim, é o episódio que transmite mais. Esse e o primeiro episódio, na verdade, os três primeiros, né, do ranking, se refletem muito a proposta do título da série. E se? E quando se diz e se, não é você pegar e colocar uma. É um detalhe, tipo, você abduziu a pessoa errada, você perder uma pessoa num acidente de carro, ou você pegar e tomar um tiro na espinha e você não poder fazer parte de uma experiência e uma pessoa totalmente diferente entrar lá. Entendeu? Assim, por isso que eu falo que mesmo tendo esse multiverso da Marvel e podendo dar espaço para loucura, para coisas diferentes, a gente tem que ter uma parada que não seja louca assim, que a gente fique com sensação de, oh, caraca, que doideira. Sabe? É tipo assim, nossa, pô, interessante, realmente faz sentido se o cara consegue dar um tiro no Steve Rogers ali.
se realmente a Christine aceita o convite, eles não têm brigado no filme, né? Não. Se ela aceita o convite, vai com ele lá e ela morre ao invés dele perder a mão, perder os movimentos, né? Ficar prejudicado. E tipo assim, coisa que eu volto a repetir. Esse terceiro episódio não tem. A gente vai saber que o vilão se motiva por uma coisa que a filha morreu, que nunca conta no episódio, que tu vai saber genericamente no final do episódio, porque o vilão fala, que se o vilão não fala, não faz diferença nenhuma. Entendeu? Então, tipo, muito bom. Eu espero ver episódios no caminho desse episódio do Doutor Estranho, que mexa muito com a gente emocionalmente, que a gente se coloque no, né? E que esse lance de what if, de e se, seja realmente detalhes que definam a mudança da história pro final. E que se tiver alguma motivação, que ela seja explicada e não seja genérica, né? Igual esse terceiro episódio. E, cara, a Marvel, eu critico o episódio, igual aconteceu no Loki, daquele episódio do negócio lá dos planetas, ser chato. E a Marvel vem me dar uma porrada, como sempre, faz um episódio posterior muito bom. Aí você é uma relação de amor e ódio, porra, não sei explicar. A Marvel é a Marvel, velho. Não tem como, muito bom. Pronto. Agora passa aqui, ó. Peraí. Assim. Bela, depois faz a sequência. Então, eu, antes de ver o filme do Doutor Estranho, eu já gostava muito do Benedict Cumberbatch por causa do Sherlock, de Jogo da Imitação, várias outras coisas que ele faz, eu acho ele maravilhoso. E a Rachel McAdams também, eu sou muito, muito fã dela. Estou sempre tentando acompanhar os trabalhos dela. Então, quando veio o Doutor Estranho, onde eles fazem um par, para mim assim, foi o combo dos sonhos. Eu amo. E o que é legal desse episódio é que mostra mais deles como casal, né? Não necessariamente só como casal, mas mostra mais da interação entre o Estranho e a Christine Palmer, porque no filme mostra que eles ainda têm uma relação até de companheirismo, né? Quando ele volta e tal, para ela ajudar ele com a questão, mas a relação deles mesmo, essa cumplicidade, esse amor mesmo sobre eles não é explorado no filme. Então, para mim, foi excelente. Uma coisa assim, que eu gostei muito de ver isso, mesmo assim, sendo animado, né? Ainda mais que eu vi dublado, ou seja, eu não tive muito contato ali, mas eu sei que são eles, então isso para mim vale muito. Doutor Estranho é um dos meus preferidos do MCU. Eu sempre falo isso para Carlos, que gostar mesmo, eu gosto só de Pantera Negra, Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha e Doutor Estranho. Os outros eu assisto. Eu não sou assim, tá dando Capitão América, eu vou assistir. Não sou fã dos filmes, no caso. Mas Doutor Estranho eu gosto muito, muito, muito. Então, para mim foi um primor assistir isso. E o fato de que nessa questão, nesse universo, né? Essa parte não chega a ser spoiler, que ele perde a Christine e não o movimento das mãos, é interessante porque no filme original, que ele perde o movimento das mãos, depois ele recupera. Então, quando mostra que ele não consegue recuperar essa questão, ensina muito pra gente, né? De como tem dores na nossa vida que a gente não pode evitar passar por dores e momentos traumáticos na nossa vida, que a gente tem, infelizmente, que experienciar aquilo, que viver aquilo, porque faz parte. Então, é muito uma coisa de o que você faz com aquela dor que te é causada. Então, no que você transforma aquilo, porque dor todo mundo vai ter. Em algum momento, maior ou menor, todo mundo vai ter dor, todo mundo vai passar por sofrimento. Então, é um aceitar e como lidar com aquilo. Eu gostei muito desse episódio. Por incrível que pareça, eu sou bem emotiva para essas coisas, não. Não cheguei a chorar, nem ficar atônita, nem nada, mas eu gostei muito. Eu concordo com o Gabriel, exatamente o ranking que ele fez é o mesmo que eu faço também. Eu gostei muito do T'Challa, né, Star-Lord, porque mostra como uma pessoa tem o poder, assim, de influenciar, de certa forma, o seu meio e com o caráter dele, ele conseguiu mudar toda aquela galera que estava ali em volta.
Mas esse 4 aí foi demais. Que eu não sei se algo consegue superar, não. Lança o desafio, Marvel. Eu também concordo. Deixa eu você falou, só para completar, assim, o episódio fala sobre esse lance da gente, de ter coisas que a gente tem que absorver, aprender, e coisas, assim, traumáticas. Esse episódio é uma maneira sutil de você aprender as coisas. Como que eu posso dizer? Que ele fala indiretamente sobre as consequências da morte, né? Da perda através da morte, né? De uma pessoa querida e amada. E mostra tanto que o que você pode se tornar. Você tem um lado bom, você tem a escolha, né? E por isso que eu falei, ele sabia a consequência do que ele estava fazendo. Ele sabia, entendeu? A interação dele com o narrador, né, no episódio, numa determinada cena, ele assume isso pro narrador, né, pro personagem, né, no caso. Que ele sabia e que o próprio narrador também sabia, mas que ele não podia intervir, enfim. E aí mostra exatamente esse que a gente fala 50-50, né? Ou você escolhe seguir, absorver o que é bom daquilo, da morte, do trauma, né? Da perda através da morte, ou você absorver o que tem de ruim. Você, sei lá, posso exemplificar, vou demorar um pouco mais, mas é uma história real e minha. Eu perdi a minha mãe, acho que vocês sabem, quando eu era adolescente, na época do IESA. A gente sabe como é que é a cabeça de adolescente. A gente sabe como é que é a cabeça de adolescente. Adolescente não tem aquela coisa formada. E no mundo que a gente vive hoje, eu poderia ter seguido por um caminho ruim, não que eu tenha, longe de eu ter contato com coisas ruins, mas eu poderia ter ido para coisas ruins, ou poderia continuar o legado que a minha mãe deixou. E eu passei por um caminho onde eu vi o ruim e vi o bom e optei por isso. É a mesma coisa que aconteceu no episódio. Ele começou, viu que era ruim, cara, dá pra ver que parece que ele sente que o que ele tá fazendo é ruim, mas ele não quer parar, ele escolheu estar daquele jeito. E aí esse episódio é bem isso. E serve muito pra gente parar pra pensar e comparar certas histórias que a gente já viveu. Eu tive essa experiência comigo. Muitas pessoas podem ter essa experiência ou outras de você ter essa decisão da escolha, de você fazer o certo ou errado para tentar reverter, ou sabendo que não dá para reverter. É esse que é o lance. E é isso para mim que me chamou a atenção no episódio. Entendeu? Isso da. Como você falou no início, você tava falando aí do episódio, da questão da importância da. Pode viajar, pode ser louco, contanto que ainda contenha uma conexão com o humano, né? Que é a conexão que faz a gente se encantar aí pelo universo Marvel, é isso, a conexão que eles têm com os nossos problemas, né? Do dia a dia. Que em de outras ocasiões, né? Igual. Me lembrou um pouco do Flash, né? Que ele também passa por um problema desse. Quase toda a vida dele do Flash iniciante, que é de tentar voltar no tempo e reverter o assassinato da mãe e o pai ser preso e ele passar por aquilo, e depois a gente sempre acaba vendo que aquilo ali era necessário pro equilíbrio da Terra. Um bagulho que a gente, Sim. tipo, pô, por que teve que mexer com a minha vida, né? Pra ser tão importante pra todo mundo? Conserta, tipo, devolve minha mãe, tira a mãe de outra pessoa e equilibra a Terra. E a gente vê que quanto mais ele interfere nisso, pior fica pra todo mundo e pra ele. Então, essa conexão que eles têm disso de entendimento de mundo, cara, isso é muito profundo. Poderia ser uma animação com Nietzsche, uma animação com Freud, né? Mas é uma animação da Marvel de possibilidades aí do multiverso. Então, o pessoal o aqui tá falando até do Ponto de Ignição, né? Que é um filme muito bom, que também trata isso da questão de voltar no tempo.
Agora, saindo um pouco desse emotivo, desse sentimental que esse episódio é também. Ele traz muita coisa interessante de conhecimento de mago, né? Aquela biblioteca de Cagliostro, se eu não me engano é esse nome, Cagliostro. E essa questão do olho de Agamotto, pra mim, cara, vai ficar uma incógnita até a gente ver o filme do Doutor Estranho, porque eu não entendo ainda quais são os níveis de poderes do olho de Agamotto. Sim. E essa questão da viagem no tempo, cadê a pedra não foi destruída? A pedra tá com ele? Eu não sei. Realmente eu tô perdido. Faço o papel aqui de eu me rendo, não quero saber o que tá acontecendo, mas quero saber também. A hora em que forem me contar, tá bom. Mas por enquanto eu ainda não sei o que aconteceu com o olho de Agamotto e com a pedra do tempo aí, porque eu não tô entendendo mais é nada. Sim. Mas na série eu acho que ela conta do ponto de vista de realmente de uma história alternativa onde não teve o Thanos, né, de uma certa forma, pra destruir, né, pra gerar aquilo tudo, no caso, né, eu acho. Não sei. Realmente isso aí é verdade, eu não tinha reparado nisso, Carlos. É Isso aí é porque verdade. eu não sei, cara. Realmente eu não sei, porque, igual você falou, é uma outra realidade. Mas fica parecendo que o Thanos é de uma realidade específica. Parece que. Não sei. Infelizmente eu ainda não sei dizer. A gente não É, tem tanto detalhe pra cravar qualquer coisa, mas que o olho de Agamotto também tem poder sem a joia do tempo. Ela não é só um. A parada de voltar do tempo é da pedra. Mas ele é. isso. O doutor. O olho de Agamotto, ele faz. Você lendo mais livros. Eu acho muito bacana que o Doutor Estranho também fomenta a literatura, né? Porque ele consegue ser o Mago Supremo só lendo livro, né? Aham. Não, e tipo assim, em 1 minuto ele leu o livro todo. O conhecimento, ele é tipo The Flash lendo o livro. Isso. Aí, ó, outra semelhança com The Flash. A questão do The Flash, ele lendo fórmulas de teoria da aceleração, né? Sim, E adivinha qual o filme da DC que vai sair ano que vem? O Homem-Aranha é o Batman e o Doutor Estranho é o The Flash. Cara, é muito acompanhado. exatamente. Tá muito acompanhado. Se- Exatamente. Então, é engraçado, porque o The Flash, numa corrida, ele ganha do Doutor Estranho, né? Mas e se o Doutor Estranho volta no tempo e se coloca na frente, né? E aí é outro É. tipo de corrida, Ou se ele simplesmente se teleporta no ponto final. né? Ele na teoria, é mais rápido que o Flash. A feiticeira também lê rapidão. Então, mago. A magia tá nos livros. Isso nunca É, ficou. Isso nunca foi diferente pra gente, né? Ela abre um portal pro. Ele está falando, ele abre um portal, isso aí. Então, assim, é, eu acho que, além do sentimentalismo, trouxe muitos elementos que vão só engrandecer aí os próximos filmes da Marvel. Só para confirmar, ler aqui os comentários também. A Iris falou, quando você falou a questão do olho de Agamotto, você tá querendo entender ainda, ela falou que é peso de papel. que existem vários, né, de uma certa forma, talvez. O Carlos está mutado. A Ana também falou do auge, né? Que foi o auge do peso de papel lá na série do Loki. Então acho que desse episódio 4 foi um dos melhores mesmo. E essa parte aqui do bloqueio lá, do poder do Wong e essas letrinhas aí que a gente deve ver mais pra frente, né? Acredito que seja melhor abordado. Que idioma é isso aí? Tá escrito em. A gente vai entender isso? Ou é simplesmente magia negra ou magia oculta, magia suprema, sei lá. Ou isso aí é pras Winx, não sei. Pra gente não dá pra entender. Deixa eu só aproveitar, fazer o papel do Renato aqui. Ele falou, não sei se vocês lembram, ele botou no grupo que no trailer do Homem-Aranha aparece uma repórter, lembra que ele relacionou e tal? Nesse episódio de What If, tô vendo aqui uma listinha com um easter egg. Eu acho que é a mesma repórter que aparece, jornalista Christine Everhart. Aparece, ou não é a mesma, mas essa daqui é uma que apareceu no Homem de Ferro. Então a mesma jornalista aparece nesse episódio de What If, apareceu nos filmes do Homem de Ferro, aparece nesse episódio de What If, quando ela dá a notícia que o prédio pegou
Aquela depois. Que o prédio pegou fogo e é pro Cine. Tava... Só uma curiosidade. Não sabia. Estou realmente desligado do tempo e espaço. Estou em outro universo. Tá mutado de novo, Marco Carlinhos. Essa repórter aí é conectada, hein? Pô, tá Sim. ligado em tudo. Vai ser uma das. Se bobear, é um dos vigias. Pode ser, né? E só Ironicamente é uma repórter, né? Que É, ela apresenta um jornal, né? Vamos dizer assim. pra gente terminar aqui a parte do Arif, só pra deixar claro que a primeira interação aí do personagem com o narrador, né? Que é o vigia. Primeira vez que ele interage com. É o famoso. Tô aqui, eu já tinha te visto, hein, mané? Participa aí. Não, eu quero não, tô só vendo, né? Resolve esse bagulho aí que não é problema meu, tô só de assistente aqui. Então é isso, esse episódio 4 de Warif, que vem o episódio 5. Que a série tá boa. Elevou de novo o nível da série. Fiquem ligados aí na Geekstart pra gente continuar vendo o resto. Só pra confirmar que não é a mesma do trailer do Homem-Aranha, mas é a mesma do filme do Homem de Ferro. Então, mesmo assim, é um easter egg maneiro que vale citar. Talvez ela não tenha contrato com a Sony, tenha contrato só com a Marvel.